E aí, aqui é o Torkolf e hoje faremos a review do polêmico Cyberpunk 2077, o bugado, problemático e mais esperado jogo da década. Mas não focaremos nestes problemas aqui, pois todo mundo já sabe dos problemas, os bugs já repercutiram bastante e com o passar do tempo vai ser lançado patch para corrigir e uma hora vai estar resolvido e isso não é interessante estar falando aqui. Para mim, os bugs são dos menores problemas de Cyberpunk. Os problemas mesmo vão muito além disso. E aqui eu vou tentar repassar a minha experiência com o jogo, o que ele me repassou, e eu acho que isso é o mais relevante em questão de jogos. A experiência que ele passa para o jogador. Esse vídeo será dividido entre as partes boas, as partes que são opiniões minhas, que varia do gosto da pessoa, e as partes que eu achei ruim. A parte boa do jogo. Eu acho que é importante começar deixando bem claro que ele é um jogo bom. Ele não é aquele jogo revolucionário, ele não inova muito, ele não é nada de extraordinário, mas ele é um jogo bom e ele é um jogo que vai te divertir. A CD ela não conseguiu cumprir o que ela prometeu. Ela levantou demais o hype de todo mundo, ela falou que seria a nova geração de mundo aberto, prometeu, mas acabou não podendo cumprir a grande maioria dessas promessas. Apesar de tudo, eu como um fã de RPG de mundo aberto, ainda achei o jogo bom. Se isso não for o seu estilo de jogo, eu acho que ele não vai te agradar muito. Sobre os pontos positivos do jogo, podemos citar primeiramente o mundo dele, Night City, e todo o seu redor. Ele é muito bem construído, a cidade é bonita, é bem feita. Você vê uma grande diferença entre os lugares da cidade. Ele tem uma boa história, apesar de ainda ficar atrás de The Witcher 3, mas ele tem uma boa história. Ela é bem mais curta, você precisa fazer as secundárias para poder ter uma experiência completa com a história principal. É um jeito interessante, mas ela é um pouco curta demais. Outro ponto positivo do jogo são os personagens secundários, só que eles ainda são menos desenvolvidos. Ele é um jogo menos complexo, ele tenta ser mais raso, que para mim é um ponto ruim, porque em The Witcher tinha toda aquela questão filosófica das suas escolhas que te deixava mal, ou então aquela cena que te deixava, nossa, que foda e tal, mas não vi isso muito em Cyberpunk. Eles parecendo tentar deixar ele mais raso. As habilidades é outro ponto positivo do jogo, só que eu ainda tenho algumas queixas que eu falarei na parte ruim. Agora para a parte de opiniões, tem dois pontos que eu gostaria de destacar. A forma que o jogo é feito. Eles fizeram com essa intenção dele ser uma história que seria contada. Eles criaram a história e queriam contar aquela história com esse jogo. Eu, particularmente, não sou tão fã disso. Eu gosto da liberdade, de poder fazer o que eu quiser, quando eu quiser, ter um negócio mais solto. O jogo ele é muito preso no roteiro que ele foi criado para ter. O jogo vai estar sempre te guiando para seguir a história como foi planejada. Você escolher Nômade, Corpo ou Street Kid, não muda tanto quanto achei que mudaria. No final, V é um V. Muda algumas opções de diálogo, mas é basicamente aquela história lá. Não tem muita variação. Ele sempre está programando tudo que deve ser feito. No momento de sentar, é a história que está programada para você sentar naquele momento. Você vai estar sempre fazendo as coisas no momento que ele foi feito para ser. Diferente de muitos jogos que você pode sentar a qualquer momento, como Red Dead, que eu joguei recentemente. Quando você vai para o acampamento quando quiser, você conversa com o pessoal lá, tem uns diálogos diferentes às vezes, mas no geral é algo bem básico e padrão. Mas eles tentaram implementar algo. Você não vê essa tentativa de fazer algo diferente em Cyberpunk. E agora indo para o lado que é, na minha opinião, é positivo, mas eu imagino que muita gente não goste muito, é não ter cutscenes. O jogo tá sempre na sua visão de como é as coisas. Eu prefiro muito quando não tem cutscenes, quando é a sua visão lá no jogo, é sempre você dentro do jogo. Quando corta pra ceninha assim, eu nunca gosto. E pra mim é algo positivo pro jogo. Não sei como será pra você, mas considero positivo. Já para a parte ruim, eu acho que o principal ponto a observar é o quanto esse mundo é extremamente morto.
Eu acho que é um dos piores que eu já vi de um mundo aberto, RPG mundo aberto. Porque nada lá interage ou reage com você. Apesar de ser bonito, de ser variado os locais, ele é um mundo morto. São várias pessoas, um monte de pessoas andando e se teletransportando, né? Mas não vamos entrar em detalhes nisso. Elas não interagem com você, elas não têm falas personalizadas. Raras são as pessoas que você tem algum diálogo. De vez em quando você acha algum que fala, mas no geral são pessoas que andam na rua, diálogo sem sentido. Os vendedores na rua, tu vai falar com os caras que estão vendendo na banca, eles mandam tu ir embora, não faz sentido nenhum. Também eles reagem de forma estranha. Todo jeito deles de agir é estranho. Tudo que eles fazem é estranho. Mas, tipo, se você puxar uma arma pro cara, todo mundo vai correr. Uma comparação até com GTA, que parece que eles fizeram no molde dele. O mundo aberto, que eu digo, não estou comparando os jogos em si. Mas é um mundo aberto que ele tenta fazer mais como GTA, que são várias pessoas assim na rua sem muita importância. Mas em GTA, quando um cara tem a arma apontada, quando você rouba um carro, ele tenta voltar, ele tenta tomar de volta, ele tenta brigar, alguns correm. Tem a diferença entre a forma que os NPCs agem. E isso é legal, é um negócio bem feito. Mas em Cyberpunk não tem. Literalmente todos, até o aleijado na cadeira de roda, corre se tu aponta a arma para ele. Isso não faz sentido para mim e é um ponto bem ruim. Até o trânsito da cidade é estranho. Tu estaciona o carro ali no cantinho. Logicamente, qualquer carro passa por ali. Mas é tudo tão programado linearmente e não tem uma simples programação do NPC saber que ele pode mover um trisquinho para o lado. Aí se tu deixar o seu carro lá, fica literalmente o trânsito do jogo todo parado de carro até que tu saia e deixa eles voltar a passar. A polícia, ela brota, tu faz qualquer coisinha lá, ela brota na tua frente e se tu sair andando, ela desiste, acabou. É muito mal feito, é as coisas muito ruins. O romance, ele é bom, ele é legal, só que ele só é legal o desenvolvimento. As opções são poucas e você tem as quests para chegar no romance e depois disso ele acaba. Você não vê mais a pessoa, você não interage com ela, não muda praticamente nada. No máximo com a Panam lá, se você fizer o final com ela. Mas de resto, a pessoa morreu depois que tem um romance. No máximo você liga para ela e tem uma opção de diálogo a mais. Isso é ruim, isso é fraco. Até um exemplo de péssimo romance como o Skyrim, você, como tem o companion, você ainda vê aquela pessoa com quem você teve um relacionamento. Vocês ainda interagem, pode fazer a loja, pode de algum jeito, mesmo fraco, mesmo ruim, ainda tem. E Skyrim nem romance tem, para se dizer. Mas para vocês verem como foi ruim o de Cyberpunk. Comparado a The Witcher, que veio antes. Tudo em The Witcher, que veio antes, foi feito melhor. Os minigames, como eu falei, eu não entendo porque. Eu entendo. Eles não tiveram tempo de polir o jogo. O jogo eles tinham um plano de fazer algo, mas aí chegou ali perto do final do prazo e falou: olha, não vai dar tempo da gente fazer o que a gente quer. Vamos apressar em fazer esse jogo rodar. E ainda assim não deu tempo de fazer o jogo rodar. O jogo não deveria ter saído esse ano. Ele deveria ter sido adiado em um ano a mais. Na verdade, ele nunca deveria ter sido anunciado para abril. Não tinha como esse jogo estar pronto em abril. Ele está longe de estar pronto em dezembro. Como ele estaria pronto em abril? Não faz sentido. Eles precisavam de mais tempo. Até eu consigo pensar, tem um monte de arcadezinho. Eles colocavam o minigame no arcade. Uma coisa que eu sempre acho legal nos jogos é os detalhes que eles pensam. Eu tô lá jogando, aí eu vejo uma coisa, nossa, até nisso eles pensaram, cara, que legal. É bacana ter no jogo, sabe? Os detalhes. Cyberpunk, em momento nenhum eu pensei isso. Em nenhum momento eu olhei lá e vi, nossa, que detalhe legal que eles pensaram aqui. Porque parece que eles não tiveram tempo para os detalhes. Também temos os implantes que meu problema é mais em questão visual, até que tem, por exemplo, o pulo duplo, eu adorei o pulo duplo, é muito bom, mas faltou algumas coisas. Poderia ter mais, mas tem uma boa quantidade. A questão é mais o visual. Seu personagem não pode mudar durante o jogo. Outro detalhe que provavelmente eles pensaram em colocar e viram que não daria tempo.
cortar o cabelo, colocar tatuagem, sei lá, uns implantes que deixavam você com um bração monstro mesmo, visualmente, sabe? Mesmo que fosse em primeira pessoa, mas é legal ter isso. Tem pouquíssima customização e as roupas são horrorosas de feia. O jogo, desde sempre, ele falava: olha, o visual é importante, você tem que fazer aquilo e fazer legal. Mas as roupas são feias, você não tem diferença. Em outro RPG medieval, por exemplo, se você é um guerreiro, você vai estar com a armadura de guerreiro, que é aquilo que combina com o seu personagem, porque ele vai te dar armadura. Agora, se você for um mago, pode ser que você prefira não usar armadura, porque aquela pano, aquela traje de mago vai te dar status de inteligência, vai te dar mana, vai fazer você dar mais dano com magia e acaba valendo mais a pena. Em Cyberpunk não tem isso. Tem uns efeitos e um extras que não fazem muita diferença, mas no geral é a armadura que ela dá. E isso deixa desinteressante usar as roupas. As roupas vão ser sempre o status final. Ou então, se você quiser a mais bonita, que muitas vezes eu fiz isso porque as roupas eram muito feias. Indo para a questão de armas, que na verdade acho que isso é mais sua opinião, eu devia ter botado lá atrás, mas eu esqueci. Eu não gosto muito desse formato de muitas armas, inclusive roupas, serem iguais e ficar mudando o status, então o negócio, mas ela fica se repetindo. Você sai luteando 300 mil itens, tem 50 mil itens espalhados pelo chão e todos eles valem 3 de dinheiro, não faz diferença nenhuma. É só um monte de coisa povoando o local. Eu gosto mais quando o formato é aquelas armas definidas têm o seu dano definido. Você vê, essa arma aqui eu sei qual é, essa arma ela é boa. Esse negócio de lendário e tal, não sei, não gosto. Eu boto a lendário com aprimoramento, alguma coisa assim. Mas eu gosto de ver aquela arma, opa, eu sei que arma é essa. Conforme eu for jogando, eu vou sabendo que arma é, que roupa é, e se vale ou não a pena para mim pegar. Eu vejo aquele item lá, olha, aquele itemzinho ali vai ser útil para mim, ele é raro, eu quero ele. Mas fica só um monte de coisa jogada sem valor nenhum, não é bom. Por exemplo, em Fallout tem um propósito de você ter aquele monte de item que pode pegar. Você vai aprendendo com o tempo qual daqueles itens vai ser mais úteis, aí você vai decidir. Vê aquele ventilador ali, tem engrenagem, eu preciso de engrenagem. Mas será que vale a pena eu pegar algo mais pesado? Você tem uma lógica por trás daqueles itens espalhados. Não é apenas um monte de item espalhado lá com um monte de luzinha em cima dizendo a sua raridade. Também a roupa, algumas vezes eu vi, era a mesma roupa, só que uma tinha um status bom e outra tinha melhor. Qual sentido? Eu gosto de saber, ver aquela, essa roupa bem aqui, eu sei, ela é boa essa roupa aqui. Eu gosto de lembrar para ir aprendendo conforme eu for jogando. E dessa forma ele fica ruim, na minha opinião. Essa era para ser minha opinião, mas eu esqueci de botar lá. Bem, é isso. Eu acho que ele é um jogo bom, um jogo que te diverte, e no final das contas o que importa é ele te divertir. Mas ele não vale ser comprado o valor de entrada. Você deve esperar passar os patches lá em fevereiro, como eles falaram, para consertar todos os bugs, deixar o jogo rodando direitinho, espera DLC, talvez eles implementem coisas que eles planejavam antes, mas não deu tempo de colocar, e depois que o preço baixar, você pode comprar. Um preço menor, ele com certeza vale a pena se você for um fã de RPG de mundo aberto. Mas ele não revoluciona em nada na indústria. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. E tchau.